gente passou por um déficit hídrico muito longo, passou pela seca, pelo frio, né? Então, a parte principal da planta, que é a raiz, o sistema radicular dela, grande parte dele morreu. É a parte que absorve os nutrientes, que são as raízes capilares. Hoje, se a gente for numa lavoura de café e procurar lá embaixo, a gente encontra muita raiz grossas, raízes um pouco maiores. Aquelas fininhas, aquelas capilares não estão lá. E são as que absorvem. Então, é necessário, a gente precisa jogar o adubo neste momento? Não, a planta não consegue absorver o fertilizante em grande quantidade neste momento. O indicador principal, que não tem como esconder, é a própria planta, do solo para cima. Ela mostra tudo para você de como que tá o sistema radicular dela. Entrou a seca, a planta se mantém folhada, mantém com folha, não tem queda de folha? Opa, a raiz está profunda, está absorvendo água. Não, acabou de entrar seca, a planta já perdeu folha, já começou a amarelar, está sem raiz. Então vamos lá, vamos fazer análise do solo, vamos fazer uma análise de nematóide e vamos descobrir o que realmente tem ali, se tem um desequilíbrio nutricional, o que a gente pode trabalhar em cima daquilo. O povo do agro, você chegando aí agora no podcast Copamo. O povo do agro está aqui comigo, um grande especialista, conhecedor, ele que vai falar aqui em nome de Café Brasil. E nós vamos receber neste momento o meu convidado, Léo Brandão. Seja bem-vindo, Léo. É um prazer imenso estar aqui, muito, muito gratificante mesmo, muito legal estar aqui com vocês novamente. Ô Léo, sempre muito bom receber você com seus conhecimentos, com as suas informações, e eu quero saber o seguinte. Vamos lá. Nosso podcast está aqui para desmistificar, simplificar as coisas, porque de complicado já chega a vida. Então vamos trazer coisas e levar simples. Informação. É sobre isso. E eu quero falar o seguinte, cara. Vamos lá, de uma forma muito simples, né? A gente está aí nesse momento falar de adubação, Sim. Né? E para tudo que nós falarmos no agro, sempre tem alguma história ou sempre tem alguma receita mirabolante. E aí vem aquelas coisas que carregam às vezes de 10, 15, 20, 100 anos e tem gente que não quer mudar. Mas vamos lá. Qual é o momento da adubação, Léo? Bom, vamos lá. Esse é o momento, né? Agora saindo de setembro, entrando em outubro, né? No mês de outubro. O que é o principal ponto? Paciência. O que a gente pede para o produtor? Paciência nesse momento. Porque a gente teve uma chuvinha, a semana passada a gente teve uma chuva, 20 milímetros, 25 milímetros. E o pessoal anima. O pessoal, nossa, já choveu, vamos adubar. Né? Vamos entrar com fertilizante na lavoura. E talvez não seja o momento exato, né? A gente passou por um déficit hídrico muito longo, passou pela seca, pelo frio, né? Então, a parte principal da planta, que é a raiz, o sistema radicular dela, grande parte dele morreu, né? Que é então foi comprometido literalmente na raiz. Literalmente na raiz. E a parte que absorve os nutrientes, que são as raízes capilares. Hoje, se a gente for numa lavoura de café, sair daqui e for na lavoura de café e procurar lá embaixo, a gente encontra muita raiz grossas, raízes um pouco maiores. Aquelas fininhas, aquelas capilares não estão lá. E são as que absorvem. Então, é necessário, a gente precisa jogar o adubo neste momento? Não. A planta não consegue absorver o fertilizante em grande quantidade neste momento. Então, o que a gente precisa? Aguardar mais um pouco. Mais uma chuva, talvez mais 2 chuvas. Entendi. Aguardar a partir do dia 20 de outubro, 25 de outubro, aí sim, entrar com as adubações. Mas isso vale para convencional? Isso vale, sim, de forma nutricional, a forma nutricional completa. Geral. Tá. Convencional ou fertilizantes especiais. Aguardar mais um pouco para a gente entrar com adubação. O senhor usou uma palavra muito chique aí, paciência. A gente costuma dizer paciência. Paciência. Né? Tem que ter paciência. Tá. O produtor... Ele hoje, né, e você aí da Café Brasil lá, você que tá lá no front, né, o produtor, ele tá te ouvindo, ele tem essa paciência, ele tá ali com essa, eu falo que ele tem essa capacidade, sim, né, de falar, sim, igual você tá dizendo, olha, vai vir a chuva dia 20, vai chegar, tá? Essa paciência, para ouvir essas orientações, né, essas recomendações, né, e é o que vocês fazem, né, que você faz isso, sim, no dia a dia. Sim, sim. Essa paciência existe?
essa paciência a gente tem que trabalhar ela, né? Vamos dizer assim, a gente tem que trabalhar no campo. Com certeza a gente tem embates. Por quê? Agora o produtor acabou de sair do manejo da lavoura dele. A maioria deles, eles estão com pessoas trabalhando para eles até este momento. Então elas querem aproveitar esse pessoal que está lá e já jogar adubo, né? Mas é uma coisa que pode impactar lá na frente. Então, sinceramente, é uma negociação, né, entre a gente, entre a recomendação da empresa, entre o produtor, falou, olha, acalma, procura, né, vamos fazer outro tipo, vamos fazer outro serviço e a gente aguarda realmente vir mais uma chuva para depois aplicar esse fertilizante. É um embate, assim, que existe. Tá, vamos lá, vou puxar sua língua. De cada 10, quantos que você tem dificuldades grandes para compreender? Fala a verdade. Principalmente clientes novos. Então, os novos são praticamente todos. Né? Quando você fala novos, eu queria... traduz para mim novos. Novos de idade ou novos de cliente com você? Novos de cliente com a gente. Às vezes pode até ter uns 80 anos, velho. Então, novos com a gente. Quando o produtor já trabalha com nós, trabalha com a Café Brasil, que a gente tem assistência, presta esse serviço, já tem um histórico, eles estão acostumados. Então o produtor está lá tranquilo. A gente tem N exemplos aqui. Não, Léo, pode ficar tranquilo, eu vou jogar só em novembro. O pessoal gosta de jogar o adubo, aplicar o adubo só em novembro. Show de bola. Os novos, eles ainda estão no processo de Mas esses novos, Léo, você não acha que isso principalmente, vamos trazer para Minas. Cara, eu sou mineiro, com muito orgulho. A gente é desconfiado pra caramba, né, não, irmão? Sim, com certeza, com certeza. E, de fato, a gente entende isso. No entanto, a gente tem dados, né? Se eu vou trazer alguns dados para você. Hoje, dentro da Copama, que é uma cooperativa com mais de 3.800 cooperados, isso, né? A gente tem 870 clientes que utilizam algum produto ou alguma tecnologia da Café Brasil. Então, praticamente 30% dos cooperados Copama utilizam algum produto Café Brasil. Utiliza algum produto Café Brasil. Que legal, sendo mais específico em fertilizantes, que é no caso dos ciclos, que é o nosso fertilizante o ciclos é de liberação lenta. Né? É a estrela de vocês, O ano passado, eu vou trazer um dado interessante aqui. O ano passado a gente vendeu ciclos para 119 produtores. Certo. Ou seja, 119 produtores na nossa micro-região aqui utilizou aplicou. Ciclos. Quantos você acha que comprou os ciclos esse ano novamente desses 119? Conhecendo a história de você, 119. 118. Apenas um cliente não comprou os ciclos nossos. Infelizmente, aconteceu só isso. Porque ele deve ter saído, então, ele deve ter saído, então, do negócio. Uma perda. É um cliente nosso aqui de Campestre, né? Eu sempre converso com ele, né, nosso amigo, e esse ano que vem ele vai voltar a ser cliente nosso. Ele, infelizmente, ele perdeu o pai, e ele ficou naquela transição ali. Então, eu tô dizendo, algo de grave aconteceu nesse processo. Ele não tinha acertado, hein? Tinha acertado. Ele desesperou um pouco no início, e antecipou tudo, já queria deixar tudo certo, comprou um fertilizante em janeiro. E a gente ainda não tinha condição comercial em janeiro. Foi o único produtor que não comprou o ciclo desse 119. Mas só complementando, esse ano a gente já foi para 145 produtores, né? 145 usuários de ciclo dentro da nossa micro-região aqui, Machado, Campestre, Poço Fundo, Turvolante. Aproveitando, já que você está falando de adubo, dá para adubar isso aqui? Porque agora que eu tô com o meu cabelo, aí pessoal, você que tá olhando, olha meu cabelo aqui. Tem um adubo para poder fazer crescer? E para facilitar, você vai colocar uma vez só, aplicar uma vez só, não precisa ficar aplicando todo dia, não. Olha, guardadas as devidas proporções, é brincadeira, que eu acabei de fazer implante no cabelo, e tem um processo semelhante, né? Porque eu tinha que aguar e tal. Vamos falar de raiz? Você falou das raízes aí, sim. E ou seja, todo esse manejo nutricional, pensando na raiz, ela é a base de tudo, né? Perfeito. No meu entendimento. Ou seja, você está indo da base para cima. E se a raiz não tiver muito saudável, muito forte, ela não sustenta o que vai para cima. Perfeito. Hoje, quais são esses desafios quando se fala de manejo nutricional pensando na raiz, como você disse, e o que vocês, né, da Café Brasil, tem orientado, tem praticado e tem feito para fazer de 119, 118 retornarem, né, fazerem aí essa recompra? Perfeito. Primeiro, o que eu gosto de deixar bem claro é que a gente precisa de uma base bem feita. Não é porque a gente vai utilizar os ciclos, vai utilizar alguma tecnologia nova que vai funcionar se a gente não tiver uma base bem feita. Então, a correção de solo, a análise de solo é o principal ponto. Temos que fazer análise de solo.
correção com calcário e gesso, caso necessário. A gente tem 70% das análises nossas é necessário gesso e a maioria do pessoal não aplica ainda. Então a gente tem esse embate, um pouco desse embate no campo. A gente precisa colocar gesso quando necessário. O que é o gesso? Aprofundar a raiz, fazer a raiz descer mais, absorver mais água mais profundamente. Então, feito isso, show de bola. Depois a gente vem com a adubação, ciclos, uma adubação bem feita na época certa. O que mais que a gente pode fazer? Existem algumas tecnologias da Café Brasil que é o condicionador de solo, por exemplo. Você pode aplicar ele junto com fungicida e inseticida. Você já vai entrar, você já vai pegar qualquer inseticida ou fungicida do mercado e já vai fazer via solo. Você já coloca um condicionador de solo junto com ele. Tem ácido úmico, tem bioestimulante, entendeu? Nutre micro-organismo, descompacta o solo. Então, assim, N benefícios. Então, a gente pode agregar mais tecnologia nisso. Ô, Léo, você tá falando uma coisa. Primeiro que eu bebo café pra caramba. Show de bola. E bom, e esse café é bom. Ó, não, eu tanto aqui, o pessoal que não sabe, ó, vocês não vão achando que é mentira. Eu vou tomar de já novo fico com a garrafinha aqui, ó, porque é uma garrafa. Ô, Léo, você tá dizendo uma coisa e eu tô pensando aqui na cabeça de produtor, tá? Tentando entender lá. Porque quando você fala de todo esse manejo, essa questão nutricional para a raiz, quando você vê do solo para cima, você tá enxergando. Aí você vê, olha, a folha tá indo bem, tá saudável, tá verdinha, tá isso, tá consistente, tá do que for. Perfeito. Do solo para baixo eu não tô vendo nada. O que você tem, né? Ou o que é Café Brasil? Qual estratégia que você usa? Fala assim, Wellington, vai por mim porque a raiz está indo bem. Qual é o indicador que você utiliza? O indicador principal, que não tem como esconder, é a própria planta. Do solo para cima. Ela mostra tudo para você de como que tá o sistema radicular dela. Entrou a seca, uma planta se mantém folhada, mantém com folha, não tem queda de folha, opa, a raiz está profunda, está absorvendo água. Não, acabou de entrar seca, a planta já perdeu folha, já começou a amarelar. Meu amigo, está sem raiz. Então vamos lá, vamos fazer análise do solo, vamos fazer uma análise de nematóide e vamos descobrir o que realmente tem ali, se tem um desequilíbrio nutricional, o que a gente pode trabalhar em cima daquilo. E após a análise de nematóide, análise de solo, a Café Brasil tem uma caixa de ferramenta completa para atender isso, para trabalhar e corrigir o que for necessário. Tá, vamos lá. Você falou do solo para cima, aí você tá vendo a folhagem e tal. Nós estamos aí, né? Tem esse momento que eu acho o momento mais bonito do ciclo do café, que é a florada. Sim. Né? E uma máxima que eu aprendi também, né, nessa jornada aí no agronegócio, que florada não significa fruto. Exato. Não é isso? Exato. Não necessariamente um pé de café muito bonito, aquela florada maravilhosa, que é lindo, né? Perfeito. É maravilhoso, eu adoro. Como que vocês aí falam assim, olha, que indicador que você teria? Olha, essa florada vai ou isso aí é difícil de arriscar que essa florada vai se transformar no fruto? Primeiro, a gente avalia o nível de boro e cálcio no solo. Segundo, fez uma pré-florada, a gente colocou um boro e cálcio na pré-florada, e esse é o principal. Não colocou, meu amigo, então a gente tem que correr. Então, ou seja, tem ferramentas de controle, tem instrumento de controle para minimizar isso. Ou seja, não é só contar com a sorte. Pô, a florada tá aí, ou a pré-florada foi maravilhosa e deixa correr solto. Não. Na verdade, esse trabalho da florada já começou lá em março. Março, abril, colheu o café, tá observando como que a planta tá, junho, como que ela tá? Ela tem capacidade, ela tem ramo novo, ela tem guia nova para dar uma florada? Tem, show. Como que tá o boro na análise de solo? Nossa, o boro tá abaixo de 1. Opa, então a gente precisa complementar na folha. Então, antes da florada, a gente já tinha que ter trabalhado um bioestimulante. Perfeito. Colocar um cálcio boro lá dentro. Tem soluções. Existem soluções. Para cada uma das etapas, se não deu resultado lá, é porque vacilou em algum momento. Exatamente. Tem como... Sendo muito sincero. Deu uma florada bonita agora, mas tá com boro baixo, não fez pré-florada, meu amigo... Não vai ter resistência. Naturalmente já vai existir um aborto de flor, só que vai ter um pouco mais intenso. Posso minimizar isso? Pós-florada, 10 dias, 15 dias após, ainda você pode entrar com calciboro. Por quê? Porque senão você não vai ter só a perda de flor, você vai ter a perda de chumbinho também ali na frente. Então, você consegue ainda salvar o chumbinho. Um pouco de flor naturalmente, já vai perder mesmo. Perfeito. E se tiver com o boro baixo. Por que eu falo do boro? O boro é responsável pelo alongamento do tubo polínico da flor. Se não houvesse alongamento,
a fecundação é menor. É mais difícil de ocorrer. Por isso que acontece esse aborto. Então, o produtor, para não tomar chumbo nas costas... Vamos fazer florada. Vamos fazer florada com técnica. Vamos fazer florada, vamos colocar calcibora na planta antes e depois da florada. Vamos arrumar isso aí. A dica tá dada. Show de bola. Só não faça se não quiser e eu não vou perder a oportunidade de fazer uma pergunta para você antes de nós terminarmos. Estamos quase chegando aqui ao final. Léo Brandão, conta para mim, dentro de tudo isso que você já viveu aí ao longo da sua jornada, qual a grande mística ou as histórias que se contam sobre adubação? O que seria uma mística que as pessoas... Porque trazem isso, né? Sim. Tem umas histórias, não, é assim... Você tem essa mística que você poderia trazer para nós? Sim, com certeza, né? No tempo do avô, no tempo do pai, a gente tinha as 3 datas principais para adubação, né? Era Natal, né? Agora na primeira chuva, depois de outubro, novembro, Natal e janeiro. Seriam as principais épocas de adubação. Infelizmente, o que acontece hoje? A gente não tem essas chuvas regulares mais. Sim. Né? A gente não tem essa regularidade de chuva mais. Então, estão dificultando um pouco. O que aconteceu esse ano? 60%, isso é um dado muito importante, a Copama tem ele. 60% dos produtores não conseguiram fazer a terceira adubação ou aplicaram e não choveu. Então, a terceira adubação foi perdida. Então, a gente está saindo daí partindo para uma época que a gente precisa usar algum tipo de tecnologia que ajude nessa questão. Ô, Léo, para fechar, qual mensagem você vai deixar para o nosso cooperado Copama, para a gente fechar aqui? E já te agradecendo, obrigado. Sim, né? sim, a prosa com você é sempre muito legal, muito bom. E deixa essa mensagem aí para o cooperado Copama. Falar para vocês, cooperados, né? A gente está no período final de entrega, a gente está entregando todos os fertilizantes nesse mês de outubro. Podem ficar tranquilos, todo mundo vai receber seu fertilizante. Vamos aguardar a recomendação nossa da Café Brasil, a recomendação da equipe técnica da Copama, que são todos bem preparados para isso, para a gente fazer um posicionamento correto, uma adubação correta, para poder aproveitar o máximo possível desse fertilizante e produzir o máximo possível que a sua lavoura pode produzir. Tirar o máximo possível dela. É isso aí. Valeu, Léo. Obrigado, viu? Valeu, muito obrigado a você, Alex. Sempre muito bom. Muito bom. O Povo do Agro, vamos ficando por aqui. Este é o podcast Copama, o Povo do Agro. Olha, pode adubar aí, sempre dica boa, hein?